Pessoal, estamos começando mais um Nossa Prosa. O meu convidado de hoje é meu amigo e ele é piloto. Piloto de verdade, viu, gente? Não é igual esses caras aí que ficam falando que é piloto só porque dirige em pouca velocidade, não. Ele é piloto legítimo. E hoje ele vai me contar várias histórias, porque ele já pilotou várias vezes. Inclusive comigo um dia, numa pista aqui em Uberlândia, que a Ayrton Senna já correu. Vocês têm noção? Eu, Milton e ele já corremos lá. Receba aqui meu amigo Paulo Piloto, Paulo Braga. Paulo Braga ou Paulo Eduardo Braga? Como que você prefere? O completo, eu brinco que é nome de príncipe, entre aspas, né? Nome de príncipe. Pelo cumprimento, né? Porque é Paulo Eduardo Ribeiro Ferreira Braga. Então é o Ribeiro da minha mãe e Ferreira Braga do meu pai. Meu pai nasceu em Portugal, daí o Braga da cidade que ele nasceu, que é no norte de Portugal, Braga. Entendi. Paulo, começa contando pra gente quem é o Paulo, além de piloto. O Paulo, ou Paulinho, vamos dizer assim, vamos começar do início, né? Inclusive, lembrei há pouco de uma situação, quase ninguém sabe, não estava no script, mas eu vou dizer. Assim, Paulinho, a família chamando de Paulinho desde sempre, mas o meu pai, especialmente, a gente vai estar falando muito dele, naturalmente, aqui, por ter sido minha grande inspiração. Eu falo que meu pai é o maior piloto que eu já pude ver guiando um carro, pilotando um carro na minha vida, e ele me chamava carinhosamente de Fraldinha. Tem um porquê, mas era um apelido que ninguém nunca me chamou de Fraldinha, só meu pai, enquanto vivo, sim, me chamava dessa forma. Olha... E Paulo, me conta, como que surgiu essa paixão por carros? Eu sei que seu pai, né, você acabou de falar aqui, era o melhor piloto que você já conheceu. Foi uma influência, então, direta? Como que foi? Eu diria que foi uma osmose, porque claro que eu tive uma predisposição para aprender o que ele fazia, eu assimilei muito bem tudo que ele fazia, então, assim... Era a paixão da infância para mim, era ficar no carro do meu pai enquanto ele guiava. Eu nasci em Uberlândia, mas a infância foi toda em BH. Aí eu perdi meu pai com 14 anos, eu tinha 14 anos. E aí eu ia no banco de trás e esse volante era o volante do carro do meu pai. Então, a grande referência para mim sempre foram as mãos do meu pai nesse volante, que para a época, década de 80, é o que havia em volante esportivo para um carro de rua, né? Então, a paixão era ficar no banco de trás, debruçado ali nos bancos da frente, olhando fixamente, eu nem piscava, vendo exatamente tudo que meu pai fazia, os trejeitos para pegar no volante, a guiada em si, pedaleiras, a redução de marcha, que sempre foi minha grande paixão em automobilismo, a redução de marcha. Então, era a minha paixão. E quando você percebeu que, além de uma paixão, aquilo também ia se tornar uma vocação profissional, qual foi essa virada de chave que mudou tudo, assim? Assim, foi muito importante para mim, porque eu não vi meu pai pilotando em pista. Eu era um recém-nascido, ou nem tinha nascido, mas tudo que eu vi ele guiando na rua, na estrada, e todas as histórias, recortes de jornal, troféu, tudo. Então, foi a grande referência, mas o meu irmão, o Guto, que foi aquele que eu pude ver guiando, pilotando de fato, na pista que você correu, que corremos juntos aqui em Uberlândia, no Caspesca, né? É o cartódromo José Carlos Passi. Eu via o Guto correr, meu irmão. Eu tinha 12 anos e já começava a vir a Uberlândia especificamente para vê-lo guiar. E era maravilhoso. A tocada do meu irmão também tinha ali como que a genética do meu pai. Então, assim, era maravilhoso vê-lo pilotar. O Guto foi campeão mineiro numa época que não era fácil ser campeão mineiro, porque era no ano todo etapas em seis cidades. Então, ele corria em Ipatinga, BH, Uberlândia, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Montes Claros, né? E eu fui em algumas dessas etapas e ele se sagrou campeão mineiro em 82, né? Então, assim, o Guto, na prática,
foi muito importante para mim também. Seu pai, seu irmão, e você não tinha como seguir por outro caminho, né? Eu acho que estava escrito no sentido que era uma convicção tão forte de que é o que eu queria. Eu falo muitas vezes que eu nunca vou me sentir frustrado na vida, porque eu realizei um sonho de infância, literalmente, e foi muita luta para chegar lá. Então, não é fácil o automobilismo, e foi numa época em que eu acho que era um pouco mais difícil ainda para se conseguir patrocínio, algo nesse sentido. Lembro do meu irmão, e não que ele não apoiasse, não que ele não acreditasse no meu talento, digamos, para poder pilotar, poder vencer, mas quando eu fiz o meu projeto para correr de carro, que era o grande sonho, eu estava no kart na época e tive resultados muito bons, sendo campeão em Uberlândia, Uberaba, regionalmente, no geral. E aí eu pensei, gente, agora é a hora, ano que vem eu vou correr de carro. Aí comecei um projeto e lembro do Guto dizendo, assim, Paulinho, não dá, ninguém investe, ninguém consegue, e nem ouvindo dele, ele só estava sendo realista, mas a torcida por mim sempre aconteceu, por ele. Eu deixei entrar aqui, saiu aqui e segui em frente. E, Paulo, você foi vice-campeão brasileiro de Fórmula Fiat em 95 e competiu na Fórmula Ford Copa Renault Clio. Foi isso tudo? Sim, sim. E qual dessas que te deu mais adrenalina, assim? Qual foi a melhor? A Fórmula Fiat foi o início em carro. Até curiosamente ficou marcado para mim que a minha primeira etapa foi em Brasília, 1º de maio de 94. Aconteceu de eu terminar o warm-up, o treino de aquecimento, que era 9 da manhã, então eram 20 minutos, aí 9h20 eu desci do carro rápido, tirando capacete, o cinto, e fui num box ao lado ver a TV. Eu queria ver como que estava o Ayrton Senna na corrida de Imola. E quando eu vejo na TV, que já vi de cara a poça de sangue na brita, uma poça que era em torno desse tamanho. Nessa hora eu pensei, como que pode? Na brita, esse tanto de sangue, né? Eu já vi que era muito grave. Aí, um pouco mais tarde, veio a notícia da morte. A minha corrida já tinha acontecido, mas a corrida da categoria Turbo, que eram com pilotos, inclusive amigos do Ayrton, nem aconteceu. Eles só foram para a pista e deram a volta com farol aceso em homenagem. Então, essa foi a estreia. E a Fórmula Fiat foi para mim assim, a mais legal, aquela que eu sinto falta sempre. Paulo, hoje você compete na Copa Dinossauros do Kart, é isso? Sim. Me conta mais desse projeto dos Dinossauros do Kart, olha só. Como surgiu, como que acontece? Então, é a 9ª edição esse ano. É uma categoria aqui em Uberlândia de kart rental, que a gente chama, que é o kart de aluguel. Mas é com muita emoção e é uma categoria com pilotos de gerações passadas, de algumas gerações passadas. Então, assim, a gente tem pilotos lá que vai de 45 anos de idade até 60 e tantos anos de idade. Então, assim, é um campeonato muito bem organizado. Eu comecei no kart e agora estar no kart de novo é um barato. Eu sinto que eu estou mais feliz correndo de kart hoje. Você é um dos criadores dessa quando, Copa. Com 14 anos, eu corria de kart. Eu sou um dos organizadores, então é para mim algo inédito no sentido de tanto organizar quanto pilotar. E Paulo, me conta, qual é a sensação de correr na pista que a Ayrton Senna correu? E que o Milton correu. E que o Milton correu. Correu é uma palavra muito forte para o Milton, né? O Milton quase capotou, podemos dizer assim. Coloca imagens. Você sabe que não chegou a gerar um remorso exatamente, mas eu me senti um pouco mal quando eu estava te empurrando e que era com o propósito de te dizer dar que você podia acelerar, você podia ir mais rápido, né? Eu não sei se eu exagerei na dose ou se você... Perdeu o controle? Apavorou, sei lá. Quando eu vi, você foi mato adentro e você não tirou o pé do acelerador. E a poeira subiu. Subiu poeira, grama, subiu tudo, cupim. Tudo.
Mas aí eu Tudo. preocupei, porque aí te deu alguma coisa ali que você não tirou o pé do acelerador e não foi no freio. Eu falei, gente, quando que o meu time vai parar? Depois que eu vi que você parou, que estava tudo bem, eu fiquei tranquilo. Normalmente acontece isso com as pessoas ou foi algo esporádico? Ou eu fui premiado? Da forma que foi, é um pouco raro, mas É um pouco acontece. raro. Sobrevivem. Sim. Sobrevivem. Eu tenho certeza que você teve uma emoção muito boa em estar Muito. ali. Mas como que é pilotando. correr num lugar que você sabe que Ayrton... Você não chegou a conhecer ele, ou conheceu? Eu tive um momento com o Ayrton, que foi em janeiro de 84, eu bem petitinho, e tem a foto, eu pegando um autógrafo do Ayrton, ele ainda magro, muito magro, ele estava ainda há uns 3 anos de ter uma preparação física que deixou o Ayrton mais forte, e era o ano de estreia na Fórmula 1. Então, nessa época, as equipes vinham da Europa para o Brasil, em janeiro, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, para fazer testes de pneus. Então, vinham todas as equipes e eu tive a chance de estar lá, eu, o Guto, meu irmão, e meu pai. Meu pai foi falecer 11 meses depois desse evento lá, mas eu tenho uma foto com ele que fica muito bem guardada para sempre. E ali o mundo, no geral, não sabia ainda quem ia ser Ayrton Senna. Eu já tinha uma noção porque Você eu, o sabia Guto que ele e era meu pai, bom. a gente acompanhava já tudo que ele fez até chegar ali. O que mudou de você como piloto de quando você começou para hoje o piloto do Dinossauros do kart? É curioso isso, Você mas continua competitivo? eu me sinto, por enquanto, quanto mais o tempo passa, eu me sinto mais competitivo. É difícil explicar isso, mas eu me sinto mais rápido, eu me sinto com um reflexo melhor, uma gana maior. E, para mim, é muito fruto de experiência, por um lado, e, por outro lado, maturidade. Sim. Eu fico pensando, e não quer dizer que não possa acontecer, de uma hora, quem sabe, eu posso voltar para carro, que sempre foi minha paixão, e fazer um campeonato monomarca, que é o que eu mais gostei até hoje, e me sentir tão bem ou tão bom quanto na época, hoje. Eu até, assim, peço a Deus, quem sabe que aconteça, seria bem legal. Quero estar lá, hein? Se o Braguinha pudesse te ver correndo hoje na Copa dos Dinossauros, o que ele ia achar? Vamos lá. Prometo tentar não chorar. O meu pai, ele, curiosamente, tudo que eu aprendi com ele, ele não pôde ver. Porque foi... A emoção faz parte, né? Foi ali eu começar e ele morrer. O seu irmão, ele chegou a ver? Sim, meu pai pôde curtir uns 2 anos do meu irmão correndo, do meu irmão vencendo, e então ele teve esse gostinho. Mas quando eu comecei, ele faleceu, mas na minha crença, naquilo que eu acredito e sinto, de alguma forma ele participou e viu muita coisa boa. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira pole position, foi em Interlagos e foi seguida de vitória. Foi uma etapa muito especial. Nossa, quando eu fiz a pole, naquela volta de retorno aos boxes... O que é a pole position? Para largar em primeiro, no caso. E era um campeonato, a Fórmula Fiat me dá muita saudade, porque a gente corria com 50 carros no grid, chegava a ter 60 carros no grid. Então, quem ali andava bem e colhia resultado bom, realmente estava provando de alguma forma que sabia o que estava fazendo. E eu voltando para os boxes, então, veio meu pai na cabeça, e eu falo que ali é como se virasse um aquário dentro do capacete, só faltou passar peixinho ali, porque a emoção veio. Você assistiu o filme da Ayrton Senna da Fórmula 1? Sim, sim. O que você achou? Eu assisti, tinha lançado num dia, eu assisti 3 dias depois, e Gostou? numa sequência só. Gostei, eu sempre acompanhei tudo do Ayrton, eu diria que eu sei tudo praticamente em relação a Adriane ele, Galisteu, a carreira, então? E a Adriane o lado Galisteu? pessoal. Ela ou a Xuxa, que é a viúva do Ayrton? Olha, depende do ângulo de vista ou de quem vai dizer. Com certeza, para a família dele, é a Xuxa. Eternamente a Xuxa, mas eu não tenho dúvida que foi na Adriane Galisteu que ele encontrou o amor de fato e no sentido de relaxar, se tornar um cara mais solto. O Ayrton, ele era muito compenetrado com o que ele fazia, ele é um cara que mal respirava, e enquanto esteve com ela, tudo bem que foi na fase final da vida,
mas foi o bastante para ele conhecer um novo Ayrton, em que ele brincava, ele se divertia, ele se soltava. Não acho que a família dele vai assistir, mas se assistir está valendo. Vai sim, vou mandar para Viviane. Eu só sinto que a família talvez interferisse um certo tanto e queria, sim, que ele estivesse na outra situação e não naquela que ele queria. Né? Eu sei que ele foi muito feliz com ela, não resta dúvida. Pessoal, vamos pro comercial, mas é rápido, igual o Paulo anda de kart, porque na volta nós vamos começar a brincar aqui nesse programa. Tamo voltando. Pessoal, pensa numa comida boa, salada fresquinha, carne assada, um ambiente super legal. No Vila Viseu, no Granja Marileusa. Sabe de onde eu tô falando? Do Palomino Restaurante. Um restaurante que só de falar, olha só, minha boca vira um córrego, gente, de tanta água. Comida boa e que você merece conhecer. Então eu te espero lá, eu tô lá toda semana, Palomino Restaurante. Se você ainda está em dúvida de qual curso vai fazer, eu quero te dar uma dica. Entra agora nas redes sociais da Unifatra e olha a variedade de cursos que são oferecidos. Cursos técnicos, bacharelados, licenciaturas, tudo que você procura, você encontra. Faculdade aqui, ó, pertinho de você, em Uberlândia e de qualidade. Entra aí, Unifatra, o seu futuro tá lá te esperando. Gente, vocês estão sabendo que agora eu tenho a minha empresa, né? E sabe quem está do meu lado? CST Gestão. Porque eles são muito além do que um escritório de contabilidade. Tem assessoria jurídica, eles sentam comigo, inclusive, para um cafezinho da hora, para traçar estratégias e planejar tudo que eu vou fazer. É muito mais fácil quando você tem pessoas capacitadas do seu lado para ir te guiando pelo caminho. E aí eu preocupo só com a parte criativa, viu? Então se você anda meio perdido de como gerir sua empresa, escuta essa dica, CST Gestão. O motivo de você não ter um jantar incrível numa quarta-feira é porque você continua achando que tudo custa caro. A gente fica guardando as coisas boas da vida só para o fim de semana e passa a semana inteira sobrevivendo da rotina. Só que de um tempo para cá eu notei que a Mr. Parma tem uma promoção de segunda a quinta que muda o jogo do negócio. Eles soltaram uma seleção de sabores por R$ 49,90. A mesma pizza deliciosa, gente, que são chamadas das baratíssimas. De segunda a quinta tem essa promoção aqui na Mr. Parma. E aí, garanta a sua! Pessoal, voltamos e agora o Paulo vai brincar comigo de isso ou aquilo. Te dou duas opções e você escolhe uma e argumenta. Kart ou carro de rua? Nossa, os dois. Não, só pode escolher um. Não vem fazer a Aroane aqui, não. Eu vou ter que escolher o carro de rua, porque por mais que o... Que traição com os dinossauros. Mas tô brincando. Tá fácil explicar. Por mais que o kart foi muito importante para mim, e é importante nesse momento atual, eu acho que pouca gente imagina o quanto me divirto, o quanto é legal correr atualmente, de uma forma mais descompromissada por um lado, mas numa garra incrível por outro lado. Mas o carro de rua, seja na rua, seja na estrada, é uma grande paixão também. Eu já teve situação na cidade por trabalho, não é Uber, mas trabalho. É uma questão comercial numa ponta, outra e outra da cidade. Deu rodar 200 km num dia e não me senti nem um pouco cansado por isso. Mas é porque seu carro era bom. Eu vou te contar algo que aí você vai entender. O meu prazer em guiar é muito grande. Então, se eu guiar um dia inteiro, eu não vou ficar chateado por isso. Mas se for um mob manual? Aí que tá. Eu tive uma proeza de uns anos para cá. O meu era um mob, tá? Eu gostava. Não, é um carro super legal e é Fiat. Posso falar? Se fosse um Peugeot, você não ia gostar, né? Eu corri na Fiat e eu sou um fã incondicional desde sempre da Fiat. Então, eu fiz algo. Quando eu percebi que um carro, a partir de um certo nível, vamos dizer assim, eu não conseguiria mais um carro manual, e a paixão de mudar a marcha é muito grande, pisar na embreagem, reduzir em alto giro. Você gosta? Do jeito que meu pai fazia, eu adoro mudar a marcha. Ah, eu não gosto. Eu sei que a maioria não quer nem sonhar com isso. Odeio mudar a marcha, principalmente naquela subida para ir pro shopping, ali pro Uberlândia Shopping. Eu tive uma escolha que foi difícil, mas depois se revelou acertada.
que foi manter um carro 2015 que eu tenho manual, que é um carro que eu gosto, um carro que eu confio. Sim. Então é o carro que de vez em quando, em determinadas situações, eu saio nele e mudo marcha, piso na embreagem, Só para reduzo marcha. matar à vontade. E no dia a dia, no geral, eu tenho outro carro automático, mas que nem por isso eu deixo no automático pleno. Coloco no sequencial e vou mudando a marcha no sequencial, só não tem embreagem. Então eu ter um segundo carro na garagem, não por luxo, mas por paixão, que é um carro manual que ninguém quer, prova o quanto eu gosto de carro. Largada na pole ou ultrapassagem na última curva? Uma ultrapassagem na última curva, sem Mais dúvida. emocionante, né? Apesar que a pole position é sempre especial, nesse campeonato dos dinossauros, por exemplo, a gente tem uma situação na classificação em que a gente tem a super pole. Você tem um kart sorteado, que você tem uma volta de reconhecimento na pista para sentir o kart, aquecer pneu, você sentir se ele é traseiro, se é dianteiro, você sente tudo ali, para já na volta seguinte você cronometrar uma só volta. Por isso chama super pole. Então você tem que ser perfeito para fazer uma pole na super pole. Então é magnífico isso. Eu prefiro a ultrapassagem na última curva da última volta, apesar dessa emoção toda em fazer a pole position. Vitória sozinho ou pódio com amigos, com irmão? Você já ganhou com seu irmão? Já. Já? Quem ficou em primeiro? Teve situação em que um venceu e o outro venceu, mas com o outro em segundo. Mas quem é melhor hoje? Eu tenho jornais em casa da época em que a gente corria juntos no campeonato berlandense de kart, na mesma categoria, no triangulino de kart também. E eu lembro de um caput ali da matéria em que dizia tipo irmãos Braga fazem barba, cabelo, bigode, algo nesse sentido, que é quando em corrida você faz pole position, você faz melhor volta, ganha a corrida, e os dois juntinhos ali nisso. Então tem lá guardado e a gente teve emoções assim. Irmãos juntos. Braga fizeram sucesso. Hoje no TikTok tem os irmãos Rocha, eles dançam só. Uhum. Aí eu e o Guto, assim, a gente... Dança também? Se eu danço? No TikTok? No TikTok? Você tem TikTok? Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu nunca tive rede social ativa. Eu falo até brincando e sério que quando tinha o Orkut, você deve lembrar. Lembro. Antes do Facebook. Eu era uma criança, mas eu lembro. Eu não tive nem Orkut, não tive Facebook, não tive... Eu tenho um Instagram, vou confessar, eu não chamo de fake. Eu chamo de um Instagram vazio. Fake. Não, o Paulo tem o fake. Não, sem foto, sem nada. Mas é a forma em que eu consigo ver as fotos do kart, do campeonato, ou até do clube. O kart dos dinossauros não é você não, que cuida. Oi? Do Instagram do kart. Não. Eu sou um zero à esquerda nessas questões, então, e não que eu não seja social ou sociável, eu sou uma pessoa normal, mas não ter rede social... Eu sou uma pessoa normal. Não ter rede social é uma escolha por personalidade, por discrição. É como se fosse... E tá tudo certo quem tem, o normal é ter. Eu só sou uma exceção, talvez seja só eu, ok? Eu não vou ter nem quem marcar, então... Mas com... Eu vou marcar o kart dos dinossauros. Mas com esse que eu tenho, que todos os links... Vou marcar seu fake e mandar todo mundo seguir. Não, mas eu fiz a configuração lá para... Privada. Tá tudo 000, ou seja... Eu que teria que aprovar, né? Entendi. Então, mas eu tenho como acompanhar e acompanho o teu Instagram também, que para mim é importante, até para eu poder ver a nossa entrevista. Então você nem conhece muitos blogueiros de internet. Virgínia. Por alto do que falam. Sabe quem é? Virgínia Fonseca. Esposa de quem? Ela foi esposa do Zé Felipe. E agora? Eu leio muito notícias na internet. Vini Júnior. Vini Júnior. O body splash dela é de? Eu sei que é rosa, né? Não, pink. Baunilha. Eu sei que a Paulo, cor você é não rosa. sabe os blogueiros... Deixa eu pensar outro blogueiro. Carlinhos Maia, sabe quem é? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Eu sei que já teve algum BO na vida, assim. Não, todo blogueiro tem. Eu tenho BOs aí. Já ouviu falar da blogueira de Uberlândia que foi para Dubai? Não vou mexer com essa história não, que ela voltou. Vamos lá. Capacete fechado ou capacete de janela aberta? Fechado.
Mais seguro, né? Sim. No kart só pode fechado? E você sabe que tem que ter, como chama, a queixeira e bem fechado, tem que ser próprio. Você anda de moto também? Mas eu ia falar isso, curiosamente, eu ando de moto e eu tenho moto, amo moto, desde quando? Aos 14 anos de idade eu tive uma mobilete, que foi meu primeiro veículo motorizado, e minha vida mudou no sentido de poder me deslocar com liberdade, com certa velocidade. Carregar a gente na garupa. Sim, e gostei. Isso atraía relacionamentos, ter uma mobilete. Isso. Paulo! Nessa época a timidez era tanta que nem dava. Mas aí eu adoro moto. Aí eu estava lembrando que quando eu já estava em moto, não mais na mobilete, e eu andava sem capacete para todo lado e não era multado, não era de lei. Quando se tornou lei e que eu tive que usar o capacete com a moto... Acabou a graça. Aí, de início, era uma coisa muito ruim. Mas até que se acostuma e entende a questão da segurança, você já não consegue de forma alguma andar sem o capacete. A mesma sensação eu tive com cinto de segurança. Quando podia andar sem cinto e quando a gente passou a ter que colocar, parecia que você estava preso, mas no kart podia amarrado. Sem cinto? O kart não tem cinto. O kart não tem cinto? Por incrível que pareça. Ah, é verdade, uai, o kart não tem cinto, não. O kart ele é totalmente o avesso de qualquer outro veículo de competição. Acidente de kart é morte. Não necessariamente. Eu tô vivo, né? Você saiu bem, né, da situação. Mas o kart, ele é tão no chão, ele pode capotar? Pode, mas é bem raro acontecer. E então o piloto não tem cinto, não tem Santo Antônio que protegeria a cabeça. O que é Santo Antônio? Os carros de corrida têm, chama Santo Antônio devido à proteção. Mas imagina que você está no cockpit de um carro de Fórmula 1 e você vê que por cima do capacete do piloto tem o Santo Antônio, que é uma estrutura de, no caso de Fórmula 1 é de carbono, fibra de carbono. O Kevlar, que é uma proteção muito forte, que se capotar com tudo e bater no chão com tudo, vai continuar firme ali e não vai causar nada na cabeça do piloto. Mas o Ayrton morreu foi pelo quê? O Ayrton não capotou. Foi uma situação em que bateu no muro, num ângulo de 45 graus, um ângulo até favorável, mas uma das barras de suspensão veio na viseira do capacete, na única parte vulnerável do capacete, e perfurou e foi na têmpora dele, além de que o crânio atrás, aqui na parte de trás, também bateu muito forte no próprio carro e fraturou também o crânio. Entendi. Foi uma fatalidade extrema. E como que você chama aquele negócio de segurar assim no carro? O PQP. Eu achei que tinha um nome técnico. É esse nome mesmo? No carro de rua. No carro de rua. É PQP. Aham. E o de kart? Não tem PQP? Não tem. Não tem. Não. Mas não tem um nome técnico pro PQP? Apoio de mão? Não, assim, deve ter, certamente tem, até no manual do carro, se a gente ler, vai estar lá. Mas eu nunca tive esse cuidado de observar. Mas o popular é o PQP. Competir para ganhar ou competir para se divertir? Hoje. Pelo que eu tô vendo, você é competitivo, né, Paulo? Me divirto, mas o principal é ganhar. Existe sempre, e pode ser em que categoria, que idade for, no Dinossauros tem aqueles que estão ali para se divertir, se ganhar, se perder, ou o que acontecer, está tudo bem para eles. Eles vão estar felizes de estar ali, de ter a resenha depois ali, e é um barato isso. Eu, por uma questão de essência, está em mim, eu não consigo mudar isso, e tem alguns mais Já que brigou são assim. Porque não ganhou? Já, é normal. Quando briga na pista, tá com o capacete? Hoje eu tenho um grande amigo, o Marcinho, eu chamo de Alan, que me chama de Alan também, tem uma história legal, que hoje somos muito amigos, mas na década de 90 no kart, a gente se dava muito mal e a gente não combinava, éramos arqui-rivais. Eu já falei arqui-inimigos, ele me corrigia já quando amigos, e ele fala, não, arqui-inimigos não, arqui-rivais. E depois, passado anos sem correr junto, ficamos amigos. E quando briga na pista, tá com o capacete? Acontece de tudo. Nunca aconteceu comigo algo nesse sentido. Nunca joguei o capacete em alguém, nunca tive qualquer situação de agressão física, mas... Já apanhou? Não, também não, mas aquela discussão, até dentro da pista mesmo, ali gesticulando, ou no que termina a prova,
e o sangue está quente, pode acontecer e já aconteceu comigo. Ayrton Senna ou Schumacher? Precisa responder? Precisa. Vamos lá, Ayrton Senna. Felipe Massa. Felipe Massa. Felipe Massa, lembrei de uma situação agora. Ele é Felipe massa? É massa. E aconteceu uma história muito legal. O Massa, quando corria na Fórmula Fiat, o pai dele, o Titônio Massa, e o tio, José Massa Neto, que são irmãos, né, um do outro, eram colegas de corrida meus. Então, pelo conhecimento com eles, aí um belo dia o Massa foi fazer a primeira corrida de carro dele na vida, que foi na Fórmula Chevrolet em Goiânia. E aí ele era do kart, tinha ali uns 16 anos, algo assim. E pela proximidade minha com o pai e o tio, e o Beto Gardano foi o chefe da equipe dele, que é quem fazia os carros para o tio e para o pai. Eu entrei nos boxes e o Massa estava um tanto nervoso pela questão de estar estreando em carro. A diferença é muito grande do kart para o carro. E eu fiquei uma meia hora conversando com o Felipe Massa, pegando um tanto de experiência que eu já tinha e acalmando ele, trocando ideia, dando dicas e tal. Não estou me gabando por isso, mas eu fiquei muito feliz quando eu fui ver a progressão dele e ter chegado na Fórmula 1, ter sido quase campeão mundial de Fórmula 1. Eu lembro com carinho dessa oportunidade em Goiânia, foi em Goiânia. Lembro que era um Fórmula Chevrolet branco, sem nenhum adesivo de patrocinador. E ele estava em quarto lugar na corrida e estava bem para uma primeira etapa dele. E quando o motor deu pane, e ele parou ali bem em frente aos boxes, encostado na mureta, onde tinha uma faixa de grama. Eu lembro tudo isso com detalhe. Foi legal poder participar de alguma forma do início dele. Pessoal, continuando aqui, porque eu não vou nem interromper esse papo, vamos já começar o Eu Nunca. Eu te pergunto, você fala se você já e se você nunca. Eu nunca entrei no carro de outra pessoa e fiquei com vontade de pegar o volante. Sempre aconteceu do querer pegar. Sempre? Sempre. Você não anda então de carona? Eu ando de carona. Às vezes acontece de eu ter que levar um carro para uma revisão, tenho que voltar, pego um Uber ou algo assim. Na cidade eu dou conta, mas andar na estrada, por exemplo, de carona, eu falo que é uma situação quase impossível. Seria, até brinco com isso, seria uma prova de amor se um dia, vamos supor, uma mulher, uma garota vai guiar na estrada e eu vou estar do lado dela. É uma prova de amor. É uma prova de amor. E eu falo que essa dificuldade em ir de carona na estrada, especialmente, tem muito a ver com você dominar algo ali, saber muito bem como acontece e o que fazer numa situação de emergência, mas saber que a maioria talvez não vá agir como você. Direção defensiva. Totalmente. Agressiva dele, gente. A sua direção agressiva. Na pista agressiva, mas eu diria que na rua e na estrada defensiva. É uma direção totalmente defensiva, muito cuidadosa. Eu tenho um processamento em mente enquanto estou guiando, num automático, que é bem legal, eu me sinto muito seguro. Eu nunca tomei uma multa por excesso de velocidade. Não é possível, gente. Um piloto... Algumas. Uhum. Principalmente no Paraguari, né? Pra que colocar... Inclusive. Não, eu falando... que colocar aquele tanto de radar, né? As descidas ali, tanto fortes, né? De moto. Hã? Já levou multa de moto? De moto? Já perdeu carteira? Acho que não, tá. Nunca. Nem passei perto de perder carteira. Agora, a multa com moto, que eu me lembre, não. Não. Eu nunca dei uma ultrapassagem arriscada e só respirei depois da curva. Não, já, claro. Pilotando, né? Sempre. Tem situações que a gente literalmente prende a respiração. Eu nunca fiquei nervoso numa largada, mas fingi que estava tranquilo para a equipe. Eu nunca fiquei nervoso numa largada. Não? Não. Fosse kart, fosse carro na chuva, kart na chuva, que muitas vezes são as situações que os pilotos naturalmente ficam muito tensos. Eu sempre falei dessa forma, e é uma bênção isso, não ter a tensão que geralmente os pilotos têm na largada. Eu sempre fui para uma largada com a sensação de pegar uma estrada. E é bem legal para você largar bem, poder ir tranquilo. Você acredita que eu amo dirigir na cidade? Eu peço para dirigir, mas odeio estrada.
E eu inverso, né? Muita gente ama estrada, eu não gosto. Caminhão me dá medo. Eu, que nem tenho Não gosto de caminhão. uma rede aí de lanchonetes que fala amo muito tudo isso, a minha base é essa, amo muito tudo isso e Você gosta de não estrada? tem restrição, estrada, rua, carro, moto. Caminhão. Eu quando tirei carteira, eu tirei num pacote só, moto, carro e caminhão. Você tem o abecedário, o ABCDE. Eu tirei tudo. Vai até qual? Vai até D. A D seria caminhão, Ônibus. no caso, com produto inflamável. Alguma Você coisa tem nesse esse sentido. também? Não, esse não. Tá. No meu caso seria caminhão convencional. Eu nunca olhei para o retrovisor para ver se alguém estava admirando minha pilotagem. Correndo sim. Você fala né? em pista? É. O kart não tem retrovisor, mas o carro, sim. O kart não tem retrovisor? O kart não tem nada, né? Gente, como que o kart anda? Curiosamente, se a gente for analisar questões de Ele segurança... acorda, né? Puxa assim. O kart é o que é, e ele sempre foi a escola para os pilotos no geral. Tanto é que tem pilotos de Fórmula 1 que estão sempre treinando no kart, pelo tanto que o kart habilita reflexo, faz a manutenção do reflexo, da habilidade. Tipo, quem dirige tudo. um kart dirige qualquer coisa. O kart ele é uma cadeira elétrica. Ele está o tempo todo vibrando, balançando, fazendo barulho. Eu lembro. Ele judia de você. Eu falo muitas vezes que você pilotar o kart é como você estar numa máquina de lavar roupa ali, para lá e para cá. Amei. Mas é como é, e que dá tanta habilidade para os pilotos e experiência, é exatamente como é o kart. Se ele fosse de outra forma, ele ia começar a se assemelhar com carros de corrida, aí perderia a essência do kart. Eu nunca falei para alguém que só ia dar uma voltinha e voltei 2 horas depois. No kart é legal isso? Não, vou só dar uma volta. Tudo que envolver volante, É. a chance é grande de eu falar vou logo ali E ficar. E não voltar ou demorar, é uma paixão. Eu nunca chorei ou quase chorei num pódio. Que jeito. Já. Nossa. Eu fingia que era o champanhe. Tem champanhe toda vez ou é só quando é tipo Ayrton Senna? O champanhe é mais para corridas de carro, de fato. Tá. Campeonatos de carro. O kart pode ter campeonatos que tem o champanhe, O kart mas tem uma catuaba, no máximo, é? geralmente A cerveja é quente. Essa... pós-pódio. A gente senta para resenha e toma algo. Mas no pódio não tem nada espirrando. Pode ter, em situações esporádicas, teve até um campeonato nosso aqui há uns 2 anos, que surgiu um espumante, vamos dizer assim, e estouramos e tal, mas não é o normal. Não é o normal. Eu nunca pensei em parar de competir, desistir da ideia de carro. Repete. Eu nunca pensei em parar de competir, tipo, mesmo que kart, mesmo que brincando. Você já pensou? Eu não. Me aposentar? Nunca. Eu não estar correndo de carro, por exemplo, hoje, é porque chegou um ponto de que outras situações na vida que te tomam ou prendem a sua atenção. Um belo dia parei, apesar que falei há pouco que eu voltaria. Espero ter a oportunidade de voltar de alguma forma. Mas nunca conscientemente eu falaria, pensaria... Não quero mais. Tipo, não quero mais, já deu, encheu. Não, nunca. Nunca vou enjoar. Eu nunca olhei para um kart e senti aquela mesma emoção de quando eu tinha 14 anos, como se fosse a primeira vez. Acostuma, né? Ou não? Ou ainda emociona às vezes? Comparando com a primeira ou as primeiras vezes, aí já fica mais batido no sentido de não ter essa emoção toda. Talvez se eu parasse um bom tempo e voltasse, poderia ter essa sensação, mas até voltando ao Guto, meu irmão, que é a minha grande referência junto ao meu pai, quando eu vinha de BH assistir as corridas dele aqui, eu vinha desejando muito, sonhando muito em ter a oportunidade de lavar o motor do kart, que era o quê? O kart ele era etanol, e aí no final alguém tinha que dar algumas voltas na pista de forma lenta, com combustível no tanque, que era uma forma de lavar o carburador, principalmente, e o próprio motor, para não dar nenhum dano. Aconteceu vez de eu pegar o ônibus, vir para Uberlândia
e ter uma quebra do kart do meu irmão e eu ter que voltar para BH sem ter andado no kart, sem ter lavado o motor. Mas a maioria dava certo e era muito legal ter essa primeira experiência tão pequeno e tentando acelerar o que eu podia ali. Eu nunca pilotei ou dirigi na chuva. Não tem como não. É natural, quando a gente tem um tempo ali de carreira, de campeonato, se fosse kart ou carro, que a chuva vai cair. Então vou mudar. Eu nunca dirigi na chuva na Rondon. Já dirigi, já guiei. Aliás, eu tenho dificuldade de falar dirigir, eu sempre falo guiei para cima, eu brinco que dirigir. Mas na Rondon pouco. pode ser para baixo. Eu já andei na Rondon, não posso dar essa ideia para ninguém, mas em situações que está perto de poder, quem sabe, acontecer uma enchente, mas pronto para já virar e sair. Mas nunca passou um sufoco? Porque eu sei que é muito rápido. Não foi um sufoco exatamente, mas uma vez eu tive a experiência, e eu falo isso com muita gente, eu acho que vai ser até uma utilidade pública aqui, em que eu estava perto de onde era o Marlão, ali na Rondon, e aí começou uma chuva muito forte. E eu tirei o carro do Rondon e pus uma quadra acima e fiquei na esquina olhando. Ficou ali uns 20 minutos, talvez, chovendo torrencialmente. Aí, no relógio, 1 minuto, em que quando eu vi que aquela película de água de repente começou a subir, ou seja, as galerias lotaram de uma vez, então toda aquela água que vinha de todos os lados e por quilômetros ali, de um lado, do outro, 1 minuto no relógio foi a diferença entre uma película de água e 1 metro de água. 1 metro, uma daquelas enchentes da Rondon mais críticas. Então, para que todo mundo saiba que quando a galeria enche... Corre de lá. 1 minuto, 1 metro de água. Nossa. Isso é impressionante. Só quem vê que entende realmente como é. É isso. Gente, eu quero agradecer meu amigo Paulo. Que alegria te receber aqui. Gente, piloto, de verdade. Que honra, viu? Pilotos... Pilotos, eu sou também. Quero te agradecer, viu? Que alegria Obrigado. te receber aqui. Obrigado. Espero que tenha gostado de prosear, contar Foi um pouco ótimo. de história. Passou rápido. Eu confesso que não muito fácil no início, até uma certa emoção, um certo embargo, porque eu sabia que eu ia naturalmente falar do meu pai, falar do meu irmão. Sim. Só que é uma emoção muito boa de sentir, e então eu embarguei um tanto com isso, mas depois fui me soltando e foi bem divertido. Ótimo. Obrigado pela oportunidade. Quero estar correndo lá com você de novo, hein? Certeza? Não sei, gente, não sei. Vamos pensar. Mas, ó, muito obrigado, sucesso. Obrigado. Quero ir ver, ó, quando tiver a 9ª, quero estar lá. Já tem a data? A próxima etapa agora, dia 23 de maio. Quero ir lá, gente. Nona edição Dinossauros do Kart. E pessoal, eu convido todo mundo porque domingo que vem tem mais um convidado aqui no Nossa Prosa e eu espero vocês. Quero agradecer os parceiros do Nossa Prosa, Guga Filmes, nossa produtora parceira de todo o programa, já há mais de 4 anos. Quero agradecer ao Gustavo Visagista, gente, cuida do meu visual, olha só. Não me deixa ficar feio, né, gente? Agradeça a ele, o cara é fera. Quero agradecer a Pastelaria do Geraldo e a vocês que estão com a gente aqui, ó, toda semana assistindo.